Até hoje eu evito olhar muito tempo para o retrovisor quando estou sozinho na estrada de madrugada. Não é superstição. Nunca fui de acreditar em besteira. Tenho mais de 20 anos de estrada. Já passei por chuva de pedra no sul. Já atravessei o Mato Grosso inteiro com pneu murcho, sem achar um borracheiro. Já fiz viagem com febre porque não tinha como cancelar. Sou o tipo de homem que resolve o problema e segue em frente. Mas tem uma coisa que aconteceu numa madrugada na BR-364 que eu nunca consigo colocar dentro de uma explicação. E olha que eu tentei. Tentei bastante. Já inventei versão racional para isso umas 10 vezes. Falei comigo mesmo que era cansaço, que era ilusão de ótica, que era aquele estado esquisito que a gente entra quando está dirigindo há muitas horas seguidas e o cérebro começa a pregar peça. Mas aí eu lembro da fotografia. E quando eu lembro da fotografia, todo o resto da explicação racional cai por terra. Não vou contar tudo de uma vez. Não funciona assim. Para você entender o que eu vi, você precisa entender onde eu estava, o que eu estava fazendo, como era aquela noite. Precisa sentir o que eu sentia. Porque tirar a história do contexto é a mesma coisa que tentar descrever um pesadelo para quem acabou de acordar. Parece pouca coisa, parece bobagem. Mas quem dormiu dentro daquele pesadelo sabe que não é. Então, deixa eu te contar do começo. Eu comecei na estrada com 19 anos. Fui ajudante de um tio meu que tinha um Scania velho. Sacolejava a alma da gente, mas rodava. Ficava de carona na cabine acompanhando ele em viagem longa, aprendendo como a coisa funcionava. Aprendi a respeitar a estrada antes de aprender a dirigir nela. Com 21 tirei a habilitação de caminhão. Com 23 já tinha minha primeira viagem solo, uma carga de grãos saindo do Mato Grosso com destino a Santos. Naquela época, eu mal sabia o que era um caminhão de verdade, mas sabia que queria aquilo para minha vida. Tinha algo naquilo. A liberdade, o silêncio das estradas de madrugada, a sensação de que o Brasil inteiro cabia dentro de um retrovisor. O nome com que eles me chamam na estrada é Rogério. Rogério Andrade. Na maioria dos postos entre Cuiabá e Rondonópolis, todo mundo me conhece pelo apelido de Rogerão, por causa da estatura, mas isso é detalhe. O ponto é que eu sou homem de estrada. Não tem romântico nisso, não. A estrada come a gente, come o sono, come o casamento, come o tempo com os filhos, come a saúde das costas e do joelho. Quem faz carreira de caminhoneiro sabe que está fazendo um trato com algo que vai cobrar cedo ou tarde. Mas eu nunca troquei, nunca quis outra coisa. Minha rotina era essa, pegar viagem, rodar, entregar, pegar outra. As semanas se mediam em quilômetros, não em dias. Quando eu estava em casa era quase um estranho. Minha filha cresceu me vendo de 15 em 15 dias, às vezes de mês em mês. Não tem como explicar isso para quem não viveu. A estrada tem uma linguagem própria, tem um código. Você aprende a ler o asfalto, aprende a sentir quando um trecho está ruim antes mesmo de ver a buraqueira, aprende a reconhecer quando um veículo que vem de trás está fazendo algo errado. Depois de anos rodando, isso fica automático. O retrovisor se torna uma extensão do seu campo de visão. Você não olha para ele conscientemente. Você simplesmente absorve o que ele mostra. E é exatamente por isso que o que eu vi naquela madrugada me perturbou tanto. Porque eu sei o que o retrovisor mostra. Sei distinguir um caminhão de uma carroça, sei ver um carro com farol queimado do lado, sei perceber quando um veículo está mudando de faixa antes mesmo de acender o pisca. Eu li aquele retrovisor por mais de 20 anos. O que apareceu naquela noite na BR-364, eu nunca tinha visto antes e nunca vi depois. Aquela viagem específica foi em março. Não sei dizer o dia exato, mas era março porque eu lembro do calor diferente. Aquele calor úmido do começo do outono no centro-oeste, que ainda não esfriou nada, mas já tem um ar mais pesado à noite. O tipo de tempo que dá preguiça e deixa a cabeça pesada. A carga era fertilizante. Saída de Cuiabá, destino Sinop,
passando pela 364, no trecho que corta o Mato Grosso em direção ao norte. Quem conhece aquela estrada sabe do que eu estou falando. Depois que você passa de Sorriso, o trecho começa a ficar mais esparso. As cidades ficam mais distantes umas das outras. Os postos aparecem de vez em quando, mas há trechos em que você roda 40, 50 quilômetros sem ver luz elétrica nenhuma. Eu saí de Cuiabá no começo da tarde, planejando fazer a maior parte da viagem, enquanto ainda tinha claridade. Mas a vida tem plano próprio. Tive que parar por causa de uma questão burocrática com o documento da carga. Coisa de posto de fiscalização, nada grave, mas perdeu tempo. Depois disso, ainda parei em Sorriso para tomar um café e esticar as pernas. Quando olhei para o relógio, já passava das 11 da noite. Faltavam ainda umas 3 horas de viagem até Sinop. Não era uma distância impossível, mas era uma distância que eu precisaria cobrir de madrugada, sozinho, num trecho que eu conheço bem, e exatamente por isso sei que pode ser traiçoeiro. O caminhão estava bem. Um Volvo FH que eu tinha há uns 2 anos naquela época. Motor firme, suspensão boa, a cabine tinha aquele cheiro de ar-condicionado e café que todo caminhoneiro que passa um tempo suficiente dentro da cabine acaba associando à estrada. Eu tinha 3 garrafinhas de água, um saquinho de biscoito e a companhia do rádio. O PX naquela região pegava bem. Eu costumo deixar o canal de caminhoneiros ligado de fundo. Não para conversar necessariamente, mas por causa da companhia. Tem sempre alguém falando alguma coisa. Estrada ruim ali, posto fechado acolá, uma piada sem graça, uma música antiga. É como ter um segundo motorista invisível dentro da cabine. Saí de Sorriso já com a consciência de que aquela seria uma viagem de madrugada. Me preparei mentalmente para isso. Abri a janela tudo para deixar entrar o ar fresco da noite. Coloquei a música um pouco mais alta, mastiguei um biscoito para me manter acordado. A estrada nos primeiros 40 quilômetros depois de Sorriso estava boa. Asfalto razoável, algumas curvas largas, a faixa dupla em alguns trechos. Os poucos veículos que apareciam no sentido contrário passavam com o farol alto sem nem perceber. Eu dava um pisca de aviso e seguia. Rotina de madrugada. Depois que passa do trecho mais próximo de Sorriso, a estrada começa a mudar de personalidade. A mata vai fechando dos 2 lados. Não é uma mata densa tipo floresta amazônica. É aquela mistura de cerrado com pastagem e algumas manchas de mata de galeria nas baixadas. À noite, com o farol iluminando só o cone à frente, aquilo tudo vira uma parede escura nos 2 lados. Você vê o que o farol alcança e mais nada. O rádio começou a chiar mais naquele trecho. É comum, o sinal de PX sofre com a topografia e com a distância das cidades. Eu rodei assim por um tempo, com a voz dos outros caminhoneiros chegando picotada, às vezes sumindo por completo por alguns minutos. Não me preocupei, era normal. O que não era normal eu só fui perceber uns 20 minutos depois. Olha, quando você está dirigindo de madrugada por um trecho longo e vazio, o retrovisor tem aquela qualidade de janela para o nada. Você olha e vê a estrada sumindo para trás, iluminada pelo pisca traseiro do seu próprio caminhão. E é só escuridão depois. Às vezes, aparece alguma luz no horizonte, o farol de um carro vindo de longe, e aquilo é quase uma companhia. Uma prova de que você não está completamente sozinho naquele trecho de mundo. Eu vi a luz pela primeira vez quando passava pela placa que indica 23 quilômetros para o próximo posto. Era uma luz baixa, amarelada, no retrovisor lateral direito, distante. Meu primeiro pensamento foi o mais natural possível. Tem um carro atrás. Não me perturbei. Fiz o que qualquer motorista faz. Calculei mentalmente a distância, avaliei se ele estava se aproximando rápido ou devagar e voltei a prestar atenção na estrada à frente. Uns 2 minutos depois, olhei de novo para o retrovisor. A luz estava no mesmo lugar. E isso é que foi a primeira coisa estranha, embora na hora eu não tenha reconhecido como estranha. Porque quando um veículo está atrás de você na estrada, ele se move. Se está mais rápido que você,
ele vai se aproximando. Se está mais devagar, ele vai ficando para trás, a luz vai diminuindo até sumir no horizonte. Veículo parado não aparece no retrovisor de um caminhão em movimento, mas aquela luz estava ali, igualzinha, mesma distância, mesma intensidade. Peguei e aumentei um pouco a velocidade. Não muito, não ia comprometer a segurança por causa de uma luz distante, mas um pouco. Umas 4, 5 marchas acima do que eu estava rodando. Olhei de novo depois de talvez 3 minutos. A luz ainda estava lá, mesma distância. Eu juro que era a mesma distância. Dessa vez eu parei de fingir que não estava prestando atenção e fixei o olhar no espelho por mais tempo. Tentei calcular melhor. Tentei ver se a luz se movia, se oscilava, se havia alguma variação. Era uma luz só, não duas. Pelo menos não duas separadas como é um par de faróis normal. Era como se fosse um farol só, ou dois muito juntos, ou... E aí começa o primeiro pensamento que não dá para encaixar em categoria. Algo que eu não sabia bem o que era. Falei em voz alta para mim mesmo, que é um hábito que todo caminhoneiro que anda sozinho tem. Deve ser moto. Faz sentido, né? Moto tem um farol só. Moto pode estar rodando em velocidade constante, igual a minha por alguma razão. Talvez o mototaxista ou o entregador que está indo para o mesmo destino e foi acostumando o ritmo com o meu. Acontece. Mas aí o rádio voltou a funcionar por um momento. E eu ouvi 2 caminhoneiros conversando sobre aquele trecho. Um deles mencionou que estava passando por ali e que estava vazio, sem nenhum veículo por quilômetros. Não prestei muita atenção naquilo na hora, mas ficou. Continuei rodando. A estrada seguia reta por um bom trecho, então eu conseguia ver tanto a frente quanto o que havia atrás no retrovisor com clareza. À frente, asfalto e escuridão. Atrás, asfalto iluminado pelos meus lanternas traseiros e aquela luz amarelada. Fiz uma coisa que às vezes ajuda a avaliar distância na estrada. Reduzi levemente a velocidade. Não freiem, só soltei um pouco o acelerador. Se o veículo atrás estava vindo normal, ele se aproximaria. Se estava devagar, ficaria para trás. Aquela luz não fez nem uma coisa nem outra. Ficou igualzinha. Agora eu precisava reconhecer que aquilo estava me incomodando. Não com medo. Ainda não era medo, mas com aquela sensação de irregularidade que a gente sente quando algo não encaixa no padrão esperado, como quando você toca uma nota errada numa música que você conhece de cor. Tentei a lógica novamente. Um caminhão muito grande poderia ter um farol central ou faria luz de uma forma diferente. Poderia ser um veículo agrícola usando a estrada. Poderia ser reflexo de alguma coisa. Embora, para explicar como um reflexo se mantém a distância constante por minutos seguidos, eu precisaria de uma física que eu não aprendi. Peguei o rádio. Falei no canal. Bom dia, bom dia. Tem alguém atrás de mim aqui na 364, antes do posto do quilômetro tal? Pode me dar um sinal no pisca? Silêncio. Não era silêncio de rádio desligado. Era silêncio de ninguém respondendo. O fundo de chiado estava lá, o canal estava aberto. Esperei 1 minuto. Falei de novo. Alguém aí atrás de mim? Tô vendo uma luz no retrovisor, queria confirmar. Nada. Olhei para o retrovisor de novo. A luz estava lá. E aí eu percebi a primeira coisa que me fez o estômago virar. Não havia nenhum som de motor além do meu. Eu sei que parece óbvio. Você está dentro de uma cabine com o motor ligado, não vai ouvir o motor de outro veículo. Mas quem é caminhoneiro sabe que quando você abre a janela e um caminhão está atrás de você, você sente. Você sente o barulho dele, a vibração no ar, o tipo de presença acústica que um veículo pesado causa no ambiente. É diferente do barulho de carro. Eu abri a janela do meu lado. O ar entrou quente e úmido, com aquele cheiro de asfalto quente e capim que a estrada tem de madrugada. Ouvi meu próprio motor, o barulho do ar, os grilos e sapos nas margens. Só isso. Nenhuma presença atrás de mim. A luz estava no retrovisor,
mas o ar estava vazio de qualquer sinal de que aquela luz tinha origem mecânica real. Fechei a janela. Olhei de novo para o retrovisor, e dessa vez eu precisei piscar algumas vezes para ter certeza do que estava vendo, porque a luz, que antes era uma, agora parecia ser duas. Não duas separadas como faróis normais. Duas sobrepostas de um jeito que não fazia sentido. Como se fossem dois focos diferentes tentando ocupar o mesmo ponto no espaço. Minha mão apertou o volante mais do que precisava. Eu disse de novo em voz alta, mas dessa vez minha voz saiu diferente. Que diabo é isso? Nos 10 minutos seguintes eu fiz tudo que um homem racional faz quando algo não está encaixando. Fui testando possibilidades. Possibilidade 1, ilusão de ótica por cansaço. Eu estava dirigindo há horas. O cansaço faz coisas com a visão, com a percepção. Eu poderia estar vendo algo que não estava lá do jeito que eu estava vendo. Mas aí eu passava o olho pela cabine, focava em objetos reais, o painel, o espelho interno, a garrafa de água, e tudo estava nítido. Meu cansaço não estava no nível de alucinação. Eu já dirigi cansado para valer. Sei o que aquilo faz. Possibilidade 2. Algum tipo de reflexo óptico, talvez da lua ou de alguma coisa na vegetação dos lados. A lua estava aparecendo naquela noite, não cheia, mas presente. Reflexos estranhos acontecem. Mas reflexo de lua no retrovisor não se mantém estacionário por mais de 20 minutos, enquanto você está em movimento. Não funciona assim. Possibilidade 3. Veículo com defeito, talvez com problema de transmissão ou motor, que estava rolando em ponto morto ou em marcha lenta, mantendo velocidade igual à minha por alguma combinação impossível de inclinação de pista e física. Essa era a mais forçada de todas, e eu sabia disso. Tentei a quarta possibilidade, a que eu não queria tentar, que havia algo atrás de mim naquela estrada que eu não conseguia categorizar. E quando essa possibilidade entrou na minha cabeça, alguma coisa mudou dentro da cabine. Não fisicamente, não racionalmente, mas a temperatura pareceu cair um degrau. Aquele frio que não é de ar-condicionado, é de dentro. Olhei para o retrovisor de novo. As duas luzes, se é que eram duas, estavam mais próximas. Eu calcei o acelerador. Não foi uma decisão consciente. Foi o corpo tomando a frente da cabeça. O pé foi para o fundo antes que eu terminasse de processar o que via. O Volvo respondeu bem. Sempre respondeu. A velocidade subiu, o motor roncou um pouco mais alto e eu senti o caminhão ganhar força na reta. Estava carregado, fertilizante pesa, mas ele tinha capacidade. Olhei para o retrovisor. As luzes continuavam no mesmo lugar. Não ficaram para trás. Não se afastaram nem chegaram mais perto. A mesma distância, mesmo que eu tivesse acabado de acelerar de forma brusca e significativa. Minha respiração mudou. Eu percebi isso porque a janela estava fechada e começou a embaçar um pouco na base. Estava respirando mais rápido que o normal. Tentei me controlar. Me falei, Rogério, para com isso, respira, olha de novo com calma. Respirei. Olhei de novo. E foi nesse olhar, esse terceiro olhar longo e deliberado para o retrovisor, que eu vi o que nunca consigo descrever completamente sem sentir aquela sensação de gelo no estômago. Não eram faróis. Eu tenho certeza disso agora. Na hora, ainda tentei me convencer de que eram, mas não eram. O que aparecia no retrovisor era uma luz branca amarelada, sim, mas ela não projetava o cone de farol que qualquer veículo projetaria. Não havia aquela claridade espalhando no asfalto que um farol causa. A luz era contida, parada em si mesma, como se fosse uma fonte de luz que não iluminava nada ao redor dela. E dentro dessa luz, ou atrás dela, ou na frente dela, não sei bem como descrever a espacialidade daquilo, havia uma forma, uma silhueta. Eu fiquei olhando para ela por mais tempo do que deveria, considerando que eu estava dirigindo um caminhão pesado a velocidade alta numa estrada de madrugada. Mas não consegui tirar o olho de lá. A silhueta tinha proporções humanas.
Não era o contorno de um veículo, não era o formato de nenhuma máquina. Era uma forma que sugeria ombros, uma cabeça, talvez braços. E estava parada, não estava se movendo, não estava fazendo nada, só estava ali, naquele retrovisor, a uma distância constante que não mudava independentemente do que eu fizesse com meu caminhão. Eu me peguei pensando uma coisa estúpida. Ela está me olhando. Não há como saber isso. Não é possível saber a direção de um olhar de uma silhueta num retrovisor de madrugada a uma distância de não sei quantos metros. Mas aquela certeza entrou em mim como se fosse um fato óbvio, uma leitura que vinha de algum lugar além da lógica. Aquilo estava me olhando, desviei os olhos para o asfalto à frente, contei até 10 na minha cabeça, me forcei a prestar atenção na estrada, na curva que estava chegando, na velocidade que estava alta demais para aquela curva. Reduzi, fiz a curva, respirei. Depois da curva tinha uma reta longa. Olhei para o retrovisor de novo, com medo do que ia ver. A luz havia sumido. O retrovisor mostrava só a estrada vazia se apagando na escuridão. Me peguei com as mãos tremendo no volante. Não de forma intensa. Não era um tremor de pânico. Era aquele tremor fino que vem quando a adrenalina começa a abaixar. Tipo quando você escapa de um acidente por pouco e só percebe o que aconteceu depois que o coração está se normalizando. Fiquei assim, rodando por uns 5 minutos, sem olhar para o retrovisor. Quando olhei, estava limpo. Fiquei mais uns 10 minutos rodando, limpo. Comecei a respirar direito. E foi quando as luzes voltaram. Dessa vez, mais próximas. Muito mais próximas. Não vou mentir dizendo que fui heróico. Não fui. Quando aquelas luzes voltaram mais próximas, o meu primeiro instinto foi o mais primitivo que existe: querer sair dali. Toquei no rádio de novo. Alguém me escuta aqui na 364? Preciso de um contato, por favor. O rádio chiou. Uma voz picotada, distante, de alguém que claramente não estava perto de mim, respondeu algo sobre uma parada em posto que eu não conseguia entender direito. Olhei para o retrovisor. A silhueta estava mais definida agora. Dessa vez eu conseguia ver, ou acreditava conseguir ver, porque a minha racionalidade ainda estava lutando contra o que meus olhos estavam mandando para o meu cérebro, que a figura não estava no nível da estrada. Ela estava ligeiramente acima, como se estivesse flutuando a 1 metro e pouco do asfalto, ou como se estivesse em pé sobre alguma coisa, ou como se as leis de perspectiva simplesmente não se aplicassem àquilo. Fiz a coisa mais estúpida que um caminhoneiro pode fazer numa estrada vazia de madrugada carregado. Acelerei ainda mais, passando de 120, carregado, de madrugada. Pista seca ainda, mas não havia motivo racional para aquela velocidade além do pânico puro. E mesmo assim, aquela coisa não ficou para trás. Ficou na mesma distância, ficou olhando. Eu precisava de um posto. Precisava de luz elétrica, de gente, de presença humana. Precisava parar. Me lembrei que havia um posto depois de uma curva à esquerda, marcado com placa amarela, que eu tinha visto antes do pânico me consumir. Não sabia quantos quilômetros. Sabia que estava à frente. Rodei assim, em velocidade absurda, com aquela presença no retrovisor por mais algum tempo. Não consigo dizer quanto, porque o tempo funciona diferente quando você está com medo. Podem ter sido 3 minutos, podem ter sido 15. Aí apareceu o posto. As luzes laranja do posto apareceram à esquerda como uma bênção. Sinalização amarela, bomba de combustível, 1 ou 2 caminhões parados, presença humana, civilização. Virei tão rápido quanto consegui sem tombar. Entrei no pátio do posto, joguei o caminhão no freio, coloquei a marcha em ponto morto e fiquei sentado. Não saí da cabine por uns 2 minutos. Fiquei sentado com as mãos no volante, o coração na garganta, olhando pelo para-brisa para o posto iluminado, como se fosse a coisa mais bonita que eu tinha visto na minha vida. Depois, abri a porta e desci. Meus pés estavam no chão do posto,
quando senti alguma coisa embaixo do sapato. Não pisei em cima. Empurrei para o lado com o bico da bota e olhei. Era uma fotografia. Papel fotográfico de verdade, daquele que você revela em farmácia. Não era um papel qualquer, não era um cartaz, não era panfleto. Era uma foto 10x15, do tipo que a maioria das pessoas minha idade ainda tem em álbum em casa. Peguei no chão sem pensar muito. A ideia na minha cabeça era pragmática. Alguém perdeu isso? Se estiver com nome, eu devolvo no balcão. Virei a foto. Demorei uns 3 segundos para entender o que estava olhando. A foto mostrava uma estrada. Uma estrada de madrugada pelo aspecto. A imagem era escura, com a iluminação vindo só dos faróis de um caminhão que estava no lado direito do enquadramento. Um caminhão antigo, de cabine arredondada, daqueles que eu reconheci como sendo dos anos 80 ou início dos 90. Não sei a marca ao certo, mas tinha o formato daqueles Mercedes antigos ou de um Ford Cargo da época. O motorista estava do lado de fora do caminhão. Estava parado de lado, olhando para trás, para o lado da estrada que ficava atrás do caminhão. E no fundo da foto, na escuridão que ficava além do alcance dos faróis daquele caminhão antigo, havia uma luz. Uma luz pequena, baixa, de tom amarelado. Exatamente como a que eu tinha visto no meu retrovisor. Eu fiquei tão parado olhando para essa foto que não percebi que um dos frentistas tinha chegado do meu lado perguntando se eu queria abastecimento. Levei um susto, dei um passo para trás, quase escorregando. O menino, devia ter uns 18 anos, me olhou com aquela cara de quem não entende por que o cliente está assustado com uma pergunta simples. Senhor, vai abastecer? Vai. Minha voz saiu estranha. Mas me diz uma coisa primeiro. Essa foto aqui, você sabe de quem é? Tava no chão aqui. O menino olhou para a foto. Fez uma cara de que nunca tinha visto aquilo. Não sei não, senhor. Às vezes cai coisa dos caminhões quando abre a porta. O senhor pode deixar no balcão que a gente guarda. Eu olhei de novo para a foto. Pode deixar que eu guardo, ele disse de novo, estendendo a mão. Não sei por que não entreguei. Guarda até hoje. Está numa caixa de sapatos em cima do armário do meu quarto, dentro de um envelope pardo que eu nunca mais abri. Não preciso abrir para lembrar o que tem nela. O motorista naquela foto estava olhando para trás, exatamente como eu estava fazendo no retrovisor. E a luz no fundo da foto, aquela luz pequena e estranha além do alcance dos faróis, era igual à que eu tinha visto. Não em tipo, em detalhe, em forma. Em qualidade, era a mesma. Entrei no posto. Pedi um café. Minha mão tremia um pouco ao pegar o copo. O atendente do balcão era um homem mais velho, de bigode ralo, que ficou me olhando com aquela atenção que os funcionários de posto têm depois de anos vendo gente de toda a espécie entrar de madrugada com cara de que acabou de ver o diabo. Tá bem, amigo? Ele perguntou enquanto me passava o café. Tô, eu disse. Pausa. Passou por aqui algum veículo estranho agora? Alguma coisa vindo da direção de Sorriso? Ele coçou a sobrancelha. Não vi não. Por quê? Nada não. Canseira da viagem. Ele me olhou por mais um segundo do que seria normal, mas não disse nada. Me sentei numa das mesas do pequeno lanchonete do posto. Olhei para o café. Olhei para a janela que dava para o pátio, onde meu caminhão estava parado com o motor ainda ligando e o pisca de estacionamento piscando. A estrada lá fora estava escura. Não havia nenhuma luz vindo da direção de onde eu tinha vindo. Nenhuma luz. O que significava uma de duas coisas. Ou aquilo havia sumido quando eu entrei no posto, ou, e essa possibilidade era a que me deixava com mais frio por dentro, nunca havia estado na estrada desde o começo. 2 outros caminhoneiros estavam no posto. Um dormindo na cabine, esse eu não interagi. O outro estava na mesa ao lado da minha, bebendo um refrigerante e mexendo no celular. Homem de uns 50 anos, bigode branco, chapéu de palha na cadeira ao lado. Cara que parecia tão de estrada quanto eu. Não sei bem como a conversa começou. Acho que foi ele que me olhou e percebeu que eu estava com aquela cara específica que os caminhoneiros reconhecem nos outros.
e perguntou se tinha acontecido alguma coisa na pista. Teve não, eu disse. Mas você conhece esse trecho? A 364 aqui, esse pedaço? Ele assentiu. Conheço de sobra. Rodo por aqui há uns 15 anos. Já viu alguma coisa estranha nesse trecho aqui antes do posto? Ele ficou quieto. Não foi um silêncio de quem não entendeu a pergunta ou de quem está pensando na resposta. Foi um silêncio de quem entendeu perfeitamente a pergunta e está decidindo quanto quer responder. Depois de uns 3 segundos, ele colocou o copo de refrigerante na mesa e me olhou de frente. Por que você pergunta? Porque eu vi alguma coisa no retrovisor nesse trecho, eu disse. Não elaborei mais do que isso. Não queria parecer que tinha perdido o juízo antes de saber se havia motivo para conversar. Ele ficou me olhando por mais um segundo. Luz no retrovisor? Ele perguntou. A voz baixa, quase confidencial. O meu estômago caiu. É, eu disse. Ele pegou o copo de refrigerante de volta, tomou um gole e olhou para o lado. Não para a janela, não para mim. Para o lado, para o espaço. Tipo pessoa que está juntando palavras que não quer soltar, mas que vai soltar assim mesmo. Tem história nesse trecho, ele disse. Não sei se eu acredito, não sei se não acredito, mas tem história. Que história? Ele balançou a cabeça de um jeito que podia significar várias coisas. Falam de um caminhoneiro que rodou por aqui anos atrás, décadas atrás, que sumiu nesse trecho. Encontraram o caminhão parado na beira da pista, motor ligado sem o motorista, a carga intacta, a porta aberta. Eu não disse nada. Deixei ele continuar. Nunca acharam o homem. Não tem cova, não tem certidão de morte. Simplesmente desapareceu. E a luz? Eu perguntei. Ele me olhou de novo. Tem gente que fala que depois disso começaram a ver uma luz nesse trecho. De madrugada, sempre de madrugada, seguindo o caminhão, nunca chegando mais perto, nunca ficando para trás. Fiz uma pausa. Você já viu? Longa pausa da parte dele. Só uma vez, ele disse. E eu não falo sobre isso. Levantou, pegou o chapéu e foi embora. Eu fiquei sentado com o café frio na mão, olhando para o chão de cerâmica do posto. Não havia como verificar a história que ele tinha contado. Poderia ser lenda de estrada, o tipo de história que vai sendo passada de caminhoneiro para caminhoneiro e vai ganhando detalhe com o tempo. Toda estrada longa do Brasil tem as suas. Mas a luz que ele descreveu era exatamente a que eu tinha visto. E o detalhe de que nunca chegava mais perto e nunca ficava para trás. Ele disse isso antes que eu descrevesse o que tinha visto. Eu não tinha contado esse detalhe para ele. Fiquei no posto por quase 2 horas, além do tempo necessário para recuperar o equilíbrio, além do tempo que eu precisaria para chegar em Sinop no horário que eu havia prometido. Falei com o despachante pelo telefone. Disse que tinha tido um problema técnico. Pedi mais prazo. Ele reclamou, eu disse que era o que tinha. Não estava em condições de continuar até estar em condições. Tomei 2 cafés mais. Comi um salgado que não estava com fome, mas que comi mesmo assim. Conversei de bobagem com o atendente do balcão, sobre futebol, sobre tempo, sobre nada, só para ter voz humana no ambiente. Quando saí do posto, já passava das 3 da manhã. A estrada estava quieta. Eu entrei no caminhão com cuidado, como quem entra num quarto de criança dormindo. Liguei o motor devagar. Fiquei sentado por 1 minuto com as mãos no volante e o caminhão parado. Depois saí. Rodei o trecho restante até Sinop com as mãos firmes, os olhos na frente e o rádio no volume mais alto que me foi possível, sem me ensurdecer. Não olhei para o retrovisor uma única vez até o dia clarear. Cheguei em Sinop com o sol já alto. Entreguei a carga, assinei os documentos, estacionei o caminhão no pátio da empresa receptora e fui dormir num quarto de hotel barato que ficava na saída da cidade. Dormi 12 horas seguidas. Quando acordei, era noite de novo. E a primeira coisa que eu fiz foi ir até a janela do quarto e olhar para a rua. A rua estava normal. Carros, gente, postes, luz elétrica. Respirei. Fui no banheiro, me olhei no espelho. Só me vi, graças a Deus.
e fui tomar banho. Naquele banho eu fiquei pensando em tudo que tinha acontecido na madrugada anterior, tentando montar uma versão que coubesse dentro da realidade que eu conhecia. Que coubesse dentro dos 20 e tantos anos de estrada, de noites sozinho na boleia, de trechos isolados e silenciosos. A versão mais honesta que consegui montar foi: eu não sei o que vi. E isso é difícil de admitir quando você é do tipo que resolve problema e segue em frente. Porque quando você não sabe o que aconteceu, você não sabe se vai acontecer de novo. Não sabe como evitar, não sabe como se preparar. E quando você ganha a vida na estrada, não saber como se preparar para uma coisa que acontece na estrada é uma fonte constante de desconforto. Nos meses seguintes, eu mudei algumas coisas na forma como eu dirigia. Passei a evitar aquele trecho específico da 364 quando possível. Quando não era possível, passava de dia. Se por algum motivo eu precisava passar de madrugada, eu passava rápido e sem parar, e procurava entrar num posto logo antes e logo depois de cruzar aquele trecho. Comecei a deixar o rádio ligado mais alto, não pela companhia como antes, mas pelo barulho, pelo volume, como se o som pudesse preencher algum espaço que de outra forma ficava vazio demais. Passei a ser mais consciente do retrovisor. Antes era automático, inconsciente, como eu disse. Depois daquela noite, o retrovisor voltou a ser um objeto que eu precisava conscientemente olhar, e que eu conscientemente escolhia não olhar em determinados momentos. Isso durou uns 6 meses, esse estado de alerta extra. Depois foi arrefecendo, que é o que acontece com tudo. A vida cotidiana vai cobrindo a camadas o que não se resolve. Você não esquece, mas você consegue colocar em gaveta. Mas a fotografia ficou. A fotografia eu não coloquei em gaveta. Não dá. Fica lá na caixa de sapatos em cima do armário, e eu sei que ela tá lá. E às vezes, quando eu passo pelo quarto de madrugada no escuro, eu me lembro dela. Já mostrei para 2 amigos caminhoneiros. Um deles ficou me olhando sem saber o que dizer por um tempo. Depois me devolveu a foto e disse que não queria saber. O outro ficou analisando ela por bastante tempo. Virou, procurou algum nome ou data no verso. Não tem nada. E disse: Rogério, onde você achou isso mesmo? No chão do posto. Ele ficou quieto. O posto naquele trecho, eu disse. Logo depois de onde eu vi a coisa. Ele me devolveu a foto bem devagar. Não disse mais nada sobre o assunto naquele dia. O que me incomoda na fotografia, além do óbvio, é a questão que não tem resposta. De quem é? Quem tirou? Como foi parar no chão daquele posto? Uma foto revelada de papel não cai do céu. Alguém revelou, alguém carregava, e alguém perdeu ou deixou naquele lugar específico. Ou alguém colocou lá. Essas são as possibilidades, e nenhuma delas me dá paz. Tem outra coisa que aconteceu, uns 2 anos depois daquela noite, que eu nunca conto porque parece demais. Mas já que eu estou contando tudo, eu estava num evento de caminhoneiros em Rondonópolis, uma daquelas confraternizações de empresa, almoço num barracão, essas coisas. Tinha um painel de conversa informal onde os motoristas mais velhos falavam sobre experiências na estrada. Um homem lá, de uns 60 e tantos anos, cabelo todo branco, foi contando uma história sobre aquele trecho da 364. Não foi uma história de terror. Foi contada como algo que ele tinha visto e nunca entendeu, da mesma forma discreta e direta que caminhoneiro mais velho conta as coisas. Ele descreveu uma luz no retrovisor. Não chegando mais perto, não ficando para trás, distância constante. Eu estava do outro lado do barracão, mas eu me levantei e fui chegando mais perto enquanto ele falava, sem perceber que estava fazendo isso. Quando percebi, já estava na 2ª fileira de cadeiras. O homem terminou a história com a mesma ambiguidade com que começou, sem conclusão, sem explicação. Simplesmente vi aquilo. Nunca entendi, e pronto. Depois do painel, na hora do almoço, eu fui até ele. Aquela história que você contou, eu disse. A luz na 364.
Ele me olhou com aqueles olhos velhos, de quem já viu muita coisa e não se assusta mais com facilidade. Você viu também? Ele perguntou. Direto, sem preâmbulo. Vi, eu disse. Ele assentiu, como se aquilo não fosse novidade. Quando foi a sua? Ele perguntou. Eu disse o ano aproximado. Ele fez uma conta mental. Já tem outras pessoas que viram, ele disse. Não muitas, mas tem. O que você acha que é? Ele pegou o prato de arroz e feijão, olhou para a comida por um segundo e respondeu sem me olhar. Não sei, e aprendi que não preciso saber. Depois disso mudou de assunto e eu não tive coragem de trazer de volta. Até hoje eu rodo. 20 e tantos anos viraram mais de 25. O Volvo FH que eu tinha naquela época já foi vendido há muito tempo. Já passei por outros caminhões. A estrada continua sendo o que ela sempre foi para mim. Meu trabalho, minha rotina, a coisa que eu sei fazer melhor do que qualquer outra. E o retrovisor continuou sendo o que ele sempre foi. Uma extensão da visão, uma ferramenta, uma janela para o que fica para trás. Mas tem momentos, e quem roda sozinho de madrugada vai entender isso, em que você está num trecho escuro e vazio, e o retrovisor mostra só a estrada sumindo na escuridão, e você sente aquela hesitação de um segundo antes de olhar mais de perto. Só um segundo, mas está lá. Eu não vou dizer que o que eu vi naquela madrugada na BR-364 foi sobrenatural. Não tenho como dizer isso. Não tenho como provar nada. Não tenho mais do que uma fotografia velha, uma conversa com um homem de cabelo branco num barracão de Rondonópolis e a memória de uma silhueta num retrovisor. Mas também não vou dizer que foi só cansaço ou ilusão, porque quem me ouviu até aqui sabe que não tenho como acreditar completamente nisso. A verdade honesta é a mais simples e a mais difícil ao mesmo tempo. Eu vi alguma coisa que não sei o que era. E aquilo me seguiu por aquele trecho de estrada, com uma constância e uma precisão que vai além do que qualquer explicação que eu consiga construir consegue cobrir. A fotografia ainda está na caixa de sapatos. O trecho da 364 ainda existe. E lá pela madrugada, quando o pátio de algum posto de estrada fica vazio e a conversa no PX para por um momento, você, às vezes, ouve um caminhoneiro mais calado do que o normal, contando algo sobre uma luz que viu no retrovisor, que não chegava mais perto, que não ficava para trás. Se você é caminhoneiro, ou se você já viajou de madrugada em estrada de interior e sentiu aquele silêncio específico de um trecho sem luz, sem cidade, sem presença humana à vista, você sabe que a estrada de madrugada tem uma qualidade diferente das outras. É como se à noite ela ficasse mais ela mesma. Como se todos os quilômetros percorridos por todas as pessoas que já passaram por ali ficassem de alguma forma suspensos no ar, presentes de uma forma que de dia a claridade apaga. Não sei se acredito em assombração. Não sei se acredito que a alma de alguém pode ficar presa num trecho de asfalto, repetindo uma presença que em vida não pôde ser resolvida. Mas sei que aquilo que apareceu no meu retrovisor naquela madrugada não era nada que eu soubesse nomear. E sei que o motorista daquela fotografia antiga estava olhando para trás. E sei que a luz no fundo da foto era a mesma que eu vi. Isso eu sei. O resto, o que é, de onde vem, o que quer, fica sem resposta. Talvez seja melhor assim. Mas se você um dia rodar pela 364, naquele trecho depois de Sorriso, numa madrugada de março com aquele calor úmido e o rádio chiando, olha para o retrovisor com cuidado. Se você ver uma luz que não chega mais perto e não fica para trás, não acelere. Não porque acelerar vai piorar a coisa, mas porque não vai adiantar. Eu testei isso, então era isso. Eu precisava contar isso para alguém. Já estava guardado há tempo demais. Sabe como é? Fica pesando. Não é o tipo de coisa que você conta para o patrão. Não é o tipo de coisa que você conta para a família, sem parecer que virou maluco. É o tipo de coisa que fica dentro, que você vira e mexe de noite, que aparece quando a estrada fica silenciosa demais. Se você já passou por alguma coisa parecida,
Não precisa ser na 364, pode ser em qualquer estrada, pode ser qualquer coisa que apareceu no retrovisor e não deveria estar lá. Fala nos comentários. Me diz. Porque uma das coisas que me conforta um pouco nessa história toda é saber que não fui só eu, que o homem do barracão em Rondonópolis viu, que outros caminhoneiros que passaram por aquele trecho viram, que talvez você também tenha visto, só ainda não contou para ninguém. A estrada é grande, a madrugada é longa, e o retrovisor às vezes mostra coisas que não têm explicação fácil. Cuida-se aí e dirige bem.